Salve, salve galera! Professor Thales Andrade na área aqui no portal Silvio Sandi para trazer um curso novinho para vocês de comércio internacional, vocês que estão almejando a carreira de auditor fiscal da Receita Federal. E aí, governo novo entrando aí em 2019, a gente vai ter muita novidade em nosso material. E a ESAF, né, como a gente já sabe, também anunciou que não vai fazer mais as provas da Receita. É uma grande perda, principalmente na matéria de legislação aduaneira, porque a ESAF tem uma expertise bastante grande nesse assunto. Mas eu vou comentar tudo isso em momento oportuno na matéria de legislação aduaneira. Hoje meu foco com vocês aqui é comércio internacional. Comércio internacional a gente continua tendo uma variedade muito grande de questões de outras bancas, então não muda muito o princípio, muito menos o nosso estudo. O que a gente tem que ficar atento é para as mudanças que o novo governo vai fazer na estrutura governamental, especialmente no que tange ao comércio exterior, porque isso tem um impacto em nosso estudo, em nosso edital. Mas claro que a gente vai, à medida que as mudanças vão acontecendo, nosso curso vai estar 100% atualizadíssimo, ainda mais um cenário mundial aí, né, o presidente Trump fazendo também várias mudanças no comércio internacional, inclusive em acordos internacionais que impactam o estudo de vocês e o edital de vocês. Para quem não me conhece, eu já estou com o Silvio aí, já tenho uma parceria de uns 6 anos, se eu não me engano, né? Desde 2013 nós estamos aí já atuando nas matérias para a Receita Federal para você fazer, né, valer aí o melhor do seu conhecimento para você passar nessa prova tão importante. E já temos uma carência grande aí de servidores na Receita Federal. Faz tempo que a gente não tem uma provinha, desde 2014, então há sim, independente se entrou governo de direita, se fosse de esquerda, há uma necessidade de trazer mais servidores e aí cada vez mais se aproxima a sua porta de oportunidade, essa janela aí para você entrar no serviço público com um baita salário, né? O Supremo Tribunal aprovou o novo teto, o novo salário, né? Muitos servidores da Receita querem a regulamentação do bônus, que poderia até bater no teto do Supremo. Agora então o salário da Receita Federal tende sim a ser mais de 30 mil a partir da regulamentação do bônus, que é o que a Receita quer. Então é a carreira top, continua sendo a carreira top do serviço público federal no Poder Executivo, né? Uma carreira aí fantástica, que tem um aparato gigantesco. E se a gente pensar num conceito aí de um super ministério, como vem se desenhando, um super ministério da economia, a Secretaria da Receita vai continuar sendo a maior secretaria, com muitos recursos, muitos orçamentos, um aparato ainda maior para vocês fazerem o brilhante trabalho aí de fiscalização aduaneira, seja fiscalização de tributos internos, sempre pensando na esfera federal. Show de bola? E eu sou analista de comércio exterior, né? Trabalho já com comércio exterior aí há mais de 10 anos, lecionando também nesse período uns 10 anos. Tive bastante atuação no Departamento de Defesa Comercial, trabalhei com a parte aduaneira, com licenciamento de importação, com regimes especiais como drawback, importação de material usado, administração de cotas tarifárias, negociações internacionais. Passei um tempo fora porque ninguém é de ferro e voltei a atuar de novo em defesa comercial, investigações de dumping, salvaguarda e subsídio, que é tema também da nossa matéria de comércio internacional. Se vocês tiverem então qualquer dúvida ao longo desse curso, qualquer comentário, qualquer sugestão, pedido de bibliografia, de matérias, né? Confere comigo aqui, ó, já começando então nosso material, os endereços que você pode me encontrar. Eu tenho um e-mail específico só para as aulas aqui, que é o professorthalesandrade@gmail.com, que aí fica fácil de eu responder a qualquer momento. Você pode encontrar também postagens diárias sobre nossa matéria no Instagram, no @AndradeAduaneiro. Por favor, né, me acompanhem lá que vocês vão adorar. Eu trago muita coisa atualizada sobre nossa matéria, pode fazer qualquer pergunta, e também no Facebook eu acabo replicando na página profissional também o material que eu publico no Instagram. Então você vai ter de forma atualizada, instantânea, online, o acompanhamento da matéria, e isso é muito bom, né? Você consegue tirar dúvidas, você consegue perguntar, seja no âmbito profissional, no âmbito de estudos para concurso público, ou no âmbito, né, da sua vida pessoal, privada, tirar dúvidas sobre esse assunto que para mim é apaixonante. O que eu me proponho aqui? O que eu combinei com o Silvinho? Um novo curso de comércio internacional, então, para a Receita Federal, focando aqui já no ano de 2019. Esse é o ano, tudo novo, né? Esse é o ano que você vai passar nessa carreira aí tão importante. E lembrando que, de acordo com o último edital, só cai para auditor fiscal da Receita Federal
do Brasil a matéria de comércio internacional. Bibliografia, professor, bibliografia. Vamos dar uma atualizada aqui. O site da Receita Federal, agora ele é o www.idg.receita.fazenda.gov.br, que há toda uma compilação de legislação, tal como tem o site do Planalto. Então, instruções normativas, portarias do Ministério da Fazenda, atos declaratórios, tudo que vocês precisarem em matéria de Receita Federal, próprio regulamento aduaneiro, decretos, vocês vão ter de uma forma super atualizada, inclusive com aquele taxado sobre o texto quando ele foi revogado. Então, é a minha fonte de consulta para fazer o material de vocês e pode ser a fonte de consulta de vocês também para ir na minúcia daquele assunto, caso vocês desejem. Isso vai se aplicar muito mais em matéria de legislação aduaneira, mas comércio também podemos ter alguma coisinha aí em regimes especiais, por exemplo, né, que é tópico de comércio internacional. Site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, né? Lembrando que esse ministério pode ser integrado agora no Ministério da Economia, mas ainda temos o midic.gov.br, né? Então faz um asterisco aí porque vai ter um novo ministério, provavelmente vai se chamar Ministério da Economia, e aí vai haver uma migração de todo esse conteúdo para o Ministério da Economia. Enquanto isso não sai, saibam que é daqui também que eu tiro a parte de acordos internacionais e tudo mais. Livros, pessoas me perguntam de livros, material físico, né, para estudar para comércio internacional. Gosto muito do professor Rodrigo Luiz, para mim é o melhor livro que a gente tem no mercado ainda, é o do professor, que é Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, está na 7ª edição e agora ele lança pela Juspodium, não era da Juspodium, era da Renovar, e agora está nessa editora. Então, que é um material, ele é um pouco mais sucinto do que o nosso curso, mas ele vale aí como aprendizado, é sempre bom ler e ver como outros professores encaram a nossa matéria, tá? Há também no mercado do professor Roberto Carparrois, também com o mesmo nome, que é da série Esquematizado, 5ª edição e está saindo pela Saraiva, tá? Se vocês querem se aprofundar, vale sempre a pena ter mais um livro com vocês. Eu recomendo, se querem um livro, o do professor Rodrigo Luiz, para mim, é mais interessante, tá bom? Beleza? Continuando aqui, raio-x das questões sempre importante para vocês verem. É claro que vai haver mudanças, não é a Exaf mais que vai fazer a prova, mas um raio-x só para vocês compreenderem. Prova da Receita de 2012, tivemos prova para analista tributário e para auditor fiscal da Receita Federal. Havia para auditor fiscal um total de 360 pontos, eram aqueles 3 blocos de prova. Então, comércio internacional, ele vai vir junto, vocês olhem no edital, ele vem junto com legislação aduaneira. Então, ele representa de 7 a 8 questões, mais ou menos. Por que de 7 a 8? Porque não é um número preciso. Porque há tópicos de legislação aduaneira que são iguaizinhos ao de comércio internacional. Isso é uma deficiência lá da própria banca, né, do estagiário. A gente costuma botar a culpa no estagiário que faz o edital, acaba copiando por duplicidade alguns pontos. Mas você vai ter aqui no portal do Civil todos esses tópicos duplicados também, caso vocês queiram. Eu faço sempre o lembrete, ó, vamos estudar regime aduaneiro? Só estuda uma vez. Não precisa ver em comércio e ver em legislação aduaneira. Tanto que eu gravo ele uma vez e disponibilizo para as 2 matérias, tá? Então você vai ter para as 2 matérias os tópicos que são, digamos, bivalentes, né? Vale para A e para B, vale para comércio e vale para legislação aduaneira. Agora, o mais importante para a formação da massa crítica de vocês, e acredito que isso não mude para a sua prova, é que comércio internacional cai na sua prova discursiva. Então, eu tenho 3,8 da objetiva, mas eu tenho também discursiva. Lembra que ele tem peso 2, então é uma matéria que não tem para onde correr, não tem para onde fugir, e você vai matar a pau, porque é show de bola. É a matéria mais massa do universo, tirando legislação aduaneira, as 2 são as mais legais, porque é, digamos, um assunto específico, né? Um assunto especializado que você, fiscal, que vai trabalhar na aduana, vai atuar com ele. Então, se você se identifica com a matéria, às vezes o professor é chato, você não vai se identificar, mas se você se identificar com a matéria, você vai gostar e querer ser lotado em aduana, né? Fronteira, zona primária, como a gente vai ver, né? Aeroporto, fronteira terrestre ou um porto alfandegado para fazer despacho de mercadoria, etc. Ou trabalhar até na inteligência comercial da Receita Federal, aí vendo preços de transferência, operações de subfaturamento no comércio exterior, etc. Né? São várias as possibilidades. A Receita Federal é um mundo
lá dentro. Então é difícil o cara enjoar, a não ser que ele não queira ser servidor público. Mas cansei daquele assunto, vai para outro, vai para a Previdência, vai trabalhar com, sei lá, adicional do frete, vai trabalhar com fiscalização de IPI, com imposto de renda, vai trabalhar em licitação. Então você tem muitas áreas para atuar dentro da Receita Federal. Desse leque de assuntos, o que a gente teve de questões em 2012? Ó, faço um asterisco que em legislação aduaneira, ou melhor, em regimes, porque isso também cai em legislação aduaneira. Então, regimes é uma matéria talvez a mais importante, porque vai cair na prova de vocês regimes aduaneiros, que é a essência da fiscalização de vocês se dá em razão da existência de regimes aduaneiros especiais. Vai cair uma questão da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Caiu uma questão de SGP, caiu uma questão de SGP, vamos colocar assim. Integração regional deve cair alguma coisa também, que envolve o nosso querido Mercosul. Cai defesa comercial com certeza. Intervenientes acredito que caia também, porque vai haver mudança na gestão, ou melhor, na estrutura ministerial. Contratos internacionais e incoterms vêm caindo menos. Então os tópicos que eu fiz um visto aqui são os que mais caem, continuam caindo e foram da prova de 2012. Avançando 2 anos, tivemos a última prova, que é a nossa referência, que é a de 2014. Foram um total de 210 pontos, foi uma prova toque de caixa, precisava a Receita fazer de forma mais rápida um certame. Então ela diminuiu, tirou lá cerca de 3 matérias e caiu substancialmente o número de pontos para fazer mais rápido. Comércio internacional representou ainda de 5 a 8 questões, lembrando que continuou peso 2. A participação então foi 4,7 da prova de objetivo e também foi foco da discursiva, então tem que saber comércio internacional, tá? Ah, professor, o senhor vai dar tema já para a prova discursiva? Não, eu quero que vocês saibam o assunto teórico, vocês têm que saber a base. Depois, lá na frente, não começa... Só quem não sabe escrever mesmo, né? Mas a minha dica é que estude o conteúdo objetivo, porque você vai tirar de letra para a prova discursiva se você souber o conteúdo da prova objetiva. Na discursiva há toda uma preparação mais voltada ao português, a sintaxe, a coesão, a semântica, né? As regras da língua portuguesa, porque, lembra, questão discursiva é corrigida por um professor de português. É isso mesmo, quem não sabia está sabendo agora. Questão discursiva é corrigida por um professor de português que tem um espelho da resposta. Então o cara não manja de comércio internacional, basta você cobrir o tópico e não falar uma besteira absurda, né? Basta você saber articular ali seu conhecimento, não divagar muito e chover no molhado, literalmente, ficar sempre andando dentro da linha do que o examinador está pedindo, você vai se dar bem, tá? Então, o português, de novo, minha última vez que eu falo, né, é disparado o aspecto mais importante numa prova discursiva. É isso aí, tá? Palavras do professor Thales com vocês. Questões de 2014. Olha só, esse tópico eu também diria que é bivalente, que é o tópico da CID Combustíveis. A ESAF tinha uma obsessão com esse cara aqui. Eu acho que ele não vai ser cobrado tão especificamente agora, porque era mais uma coisa da ESAF. Regimes aduaneiros, vai cair, né? Cai todo ano. OMC, vai cair, cai todo ano. Defesa comercial, também. Dumping é parte da defesa comercial. Veja como esses três assuntos, eles caem muito e vão cair na sua prova. Esta é, digamos, o cerne, né, do comércio internacional que interessa na atividade prática de vocês. Tenho ainda Mercosul, né, eu tenho a tarifa externa comum, esse cara aqui também é muito importante, que é parte de integração regional, e intervenientes também, que é um assunto importante. Show de bola? Entendidos? Então, só para vocês entenderem o panorama, né, do comércio internacional para a nossa prova, continuamos estudando baseado no último edital, já antecipando algumas atualizações, por exemplo, como a gente vai ver já na esquematização aqui do nosso curso, novos acordos internacionais que estão surgindo, né, a própria crise sistêmica que a OMC enfrenta, acordos que estão sendo aprovados no nome da OMC, acordos regionais que estão sendo modificados, tudo isso eu já vou trazendo para vocês não serem pegos de surpresa. Se for uma FGV, se for um CESP, essas bancas são muito mais, no meu ver, sintonizadas com esses acontecimentos externos. A ESAF era muito fechada no banco de questões que ela tinha. Então,
vai ser muito importante você acompanhar as notícias diárias no nosso Instagram, se atualizar e até formar uma massa crítica para contextualizar numa questão discursiva, por exemplo. Então, acompanha a gente, né? Segue o nosso post, nosso site ou a forma que você tenha, né? Tirando, não precisa de WhatsApp, não precisa perder tempo com outras redes sociais, mas o que é de concurso vale a pena. Tá? Eu não gasto tempo com ladainha ali nas redes sociais. A rede social é focada para o assunto da sua prova. É focada, seja para comércio internacional, seja para legislação aduaneira. Show! Massa! Curti? Massa! Então, vamos continuar aqui. Como que ficou a estrutura do nosso curso? Eu faço agora ele, né, dando uma nova roupagem aqui, nesse curso novinho em folha do Silvio. Fiz temas, né, sem numerá-los, mas destrinchando o edital, reorganizando. Vocês vão ver que não necessariamente é a sequência do edital, mas eu acabo cobrindo todos os tópicos, obviamente. O edital paradigma é o de 2014, que eu separo então em eixos temáticos. Então, por eixos temáticos, o tema primeiro que a gente vai abordar é o tema de políticas comerciais, que ainda está resistindo, mas já faz 10 anos que não tem uma questão de políticas comerciais na prova da Receita. Então é um tema que está ameaçado de extinção, talvez, porque ele é muito mais de economia. É uma matéria que caía nas provas da Receita e ficou um resquício lá que era da matéria de economia. Economia não tem mais, né? Curiosamente não tem mais na prova da Receita, e comércio internacional, para quem faz para auditor, aborda ainda políticas comerciais. Aí eu vou discutir protecionismo e livre-cambismo, políticas comerciais estratégicas. Essa foi a grande novidade quando tivemos o edital em 2009, foi uma questão que caiu sobre isso, e a relação de comércio internacional e desenvolvimento econômico. Eu tinha em editais anteriores uma descrição das mais diversas teorias de comércio, aí você tinha que entrar com muito vigor em cada uma delas. Hoje não tem mais isso. Então, o que nós temos que ter em mente? Um entendimento mais genérico das teorias de comércio internacional, desse diálogo entre protecionismo e liberalismo, né? E as correntes principais de comércio, que é o que eu foco. Porque se fosse destrinchar cada uma, a gente sai do nosso norte, do nosso foco. A gente tem que concentrar esforços no que cai na prova, no que tem, digamos, muito mais chance de cair do que falar das mais de 20 teorias de comércio que não caem há 10 anos. Então, o edital te pede a teoria em específico se ele está com intenção de cobrar. Se ele não está com intenção de cobrar, ele te coloca de um modo mais aberto, muito mais amplo, ok? Isso é a experiência que a gente tem já das provas. Segundo ponto são as barreiras ao comércio. Então, a primeira política, aí eu começo a entrar nas barreiras em si. E aí, a banca, na época, queria que você soubesse tarifa, né? A tarifa vai ser o nosso imposto de importação, as modalidades de imposto de importação possíveis que eu tenho. As formas de protecionismo também. Então, eu tenho o protecionismo que é o não tarifário, que a gente chama de BNT, ou barreira não tarifária. E aqui o protecionismo tarifário, que a gente pode colocar que é equivalente ao II, que é o imposto de importação. Então, para comércio internacional, já esquece, vocês têm que abolir aquela noção de que o comércio internacional, melhor, que tarifa tem a ver com preço público, né, do direito administrativo. Não, tarifa é imposto de importação, tá? É sinônimo de imposto de importação e ponto final. Tudo que for tributo e não for imposto de importação vai ser uma barreira não tarifária, porque a gente tem uma lógica por detrás disso que a gente vai explicar, que é a negociação tarifária, a consolidação do teto do imposto de importação. Show! Depois disso, vamos para a organização mais importante que se refere ao comércio, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E aí vai cair os textos legais, vejam que está genérico aqui, né? Aí ele vai te pedir a estrutura, essa sim eu tenho que saber bem como que ela funciona. Aí eu peço dos textos legais, em específico o GATT. Então esse cara eu vou focar, eu vou querer dos princípios básicos e objetivos. Então eu vou buscar a NMF, o Tratamento Nacional, que são os princípios básicos, as regras da não discriminação. E pede também um acordo de serviços, veja. Então eu vou focar nos caras que ele me detalha. Eu não vou focar nos 14 acordos existentes no OMC. Vocês vão ver questões anteriores de outras provas que vai cair acordo TBT, acordo de licenciamento, acordo de regras de origem. Por que cai isso?
Porque está dentro de textos legais? Não, porque os editais anteriores falavam especificamente desses acordos. Então, vocês vão entendendo o ponto onde eu quero chegar. Quando o edital te dá a letra, ele te diz, olha, eu quero o acordo X, eu quero o GATS. Ele não vai cobrar a propriedade intelectual, porque é um acordo geral. Ele vai cobrar o GATS, com um nível de detalhe bacana, razoável, tá? Então essa é a lógica que a gente segue nas aulas no nosso padrão de estudo. Veja, dentro do próprio pacote de acordos do MC, a gente tem um tópico que a gente desdobra com defesa comercial. E esse cara despenca, cai muito em prova, ainda mais agora num contexto de Ministério Único, né, de Ministério da Economia, porque defesa comercial sempre foi um tema da SESEX, né, um tema do MIDIC, onde eu atuo, e agora vai estar de certa forma unificado no Ministério da Economia, então vai ter uma relevância muito grande para a prova de vocês, as práticas desleais de comércio, os instrumentos de defesa, que são as medidas antidumping, as medidas compensatórias e as salvaguardas comerciais. A gente vai passar um bom tempo dissertando sobre esses instrumentos aqui. Depois avançamos para a integração regional, que é um tema que está numa profunda transformação, mas ainda assim temos que nos valer no edital de 2014. Então ele vai pedir os estágios de integração. Então tem a zona de preferências, área de livre comércio, união aduaneira e outros estágios mais avançados, o mercado comum, o próprio estágio de união econômica. Depois ele pede a relação desses caras com a própria OMC, porque eles são acordos que discriminam os princípios básicos. Então eles têm uma compatibilização por meio de exceções, que é o artigo 24 do GATT e a cláusula de habilitação. A cláusula de habilitação, por sua vez, se desdobra nos sistemas preferenciais, que a gente vai ver, que é o tema seguinte, tá? Mas por hora vamos terminar aqui. Depois eu tenho os blocos em específicos, ó. Eu tenho integração comercial nas Américas, a ALAU, que já está extinta há muito tempo, mas ainda aparece no edital. Ela foi feita uma transição para a própria LAD. Eu tenho comunidade andina. Eu tenho o NAFTA, que também está sendo modificado pelo USMC, né, que é o United States, Mexico and Canada, que é um novo acordo que o Trump já ditou as regras aí. E a gente vai dar uma olhadinha também para já, digamos, fazer uma transição para o novo acordo que pode ser cobrado na sua prova. Depois a Comunidade Econômica do Caribe, a CARICOM. Então a cláusula de habilitação que eu falei anteriormente, ela me abre espaço aqui para o tema de sistemas preferenciais, que é o SGP, são benefícios para países em desenvolvimento, e o SGPC, que a gente também vai abordar. Seguido adiante no nosso baile, nós temos o Mercosul. O Mercosul é o desdobramento do tema de integração regional, só que como ele é muito extenso, eu acabo colocando ele, de certa forma, eu acabo colocando o Mercosul como um tópico em separado, porque a cobrança em cima dele é muito maior. Ele é o bloco mais importante para o Brasil e para a prova de vocês. Então, eu tenho objetivos, estágio atual de integração, estrutura institucional, sistema decisório ainda é cobrado e a tarifa externa comum, que é, de novo, o nosso imposto de importação comum entre os sócios, a querida TEC, né? Tarifa externa comum, nós vamos apelidar no nível do Mercosul de TEC, e aí ele vai pedir a aplicação, os principais exceções, quais são as regras de origem no âmbito do bloco do Mercosul. Finalizando essa parte, nós temos aí então temas que, digamos, são essencialmente de comércio internacional, e aí a gente começa com um tema de classificação fiscal, que vem de acordos internacionais também, mas já começa numa pegada da atuação de vocês muito mais aduaneira, muito mais no controle da classificação de produtos, mercadorias, né, que entram e saem do país. Ou seja, a classificação fiscal é uma matéria da aduana, especificamente da atuação do procedimento de despacho. Então, a classificação fiscal, apesar de ser amparada numa convenção do sistema harmonizado, que a gente estuda aqui, ó, convenção, designação, harmonização, codificação de mercadoria, e me dá a chamada nomenclatura comum da mercadoria no âmbito do Mercosul, né, a NCM, ela tem uma pegada muito na vida prática e profissional de vocês. Então vocês às vezes têm que se reportar até a OMA para entender qual foi o parecer de consulta, qual foi a classificação fiscal adotada naquele momento para aquela mercadoria. Joia?
Virando o baile aqui, tenho ainda regras de direito comercial internacional privado. Aí eu vou falar de Incoterms e de contratos internacionais. Né, os Incoterms da versão 2010, que foi pouquíssimo explorado pela ESAF. A ESAF teve uma ou duas chances só de abordar esse assunto. A gente vai ver que os Incoterms eles vão mudando de 10 em 10 anos. Agora já se fala na versão de Incoterms de 2020. Né, já estamos olhando uma versão para o futuro. E contratos internacionais também, basicamente a convenção, a CISG, né? Convenção Internacional de Compra e Venda de Mercadorias, a Convenção de Viena. Depois, para arrematar, eu tenho os órgãos governamentais de comércio exterior que estão em profunda mudança. Esses órgãos governamentais de comércio exterior aí, eu tenho instituições intervenientes no comércio exterior, vou abordar a Câmara de Comércio Exterior. Apesar das mudanças que o novo governo vai fazer, a gente já vai contemplar isso no curso de vocês para deixar super atualizado. Então a CAMEX vai estar lá atualizadinha, a Receita Federal do Brasil, o futuro órgão de vocês também, a CSEX, que é o órgão que eu atuo também. O edital ainda pede o Bacen, Banco Central, Ministério das Relações Exteriores. O Siscomex, que é esse cara aqui, ele não é um órgão, tá? O Siscomex, apesar de estar envolvido aqui nesse assunto, o Siscomex, eu vou tratar, como ele é um tópico bivalente que vale para a legislação aduaneira também, ele já é o próprio sistema de comércio exterior. Ele não é um órgão, apesar de ter sido colocado ali pelo edital. Então, quando eu gravar Siscomex, vai valer tanto para a legislação aduaneira quanto para comércio internacional, fiquem tranquilos. Então, esses são os últimos assuntos que eu vou trazer para vocês, ó. Que vai ser comum aos editais. Aparece lá exportação e importação. Bom, isso aqui eu vou amplamente tratar em legislação aduaneira. Incentivos fiscais às exportações. Bom, isso aqui eu vou amplamente tratar também em legislação aduaneira. CID combustíveis está em comércio internacional, mas também está em matéria de legislação aduaneira. Siscomex também está em legislação aduaneira. E regimes aduaneiros. Este tópico, coloca aí um asterisco, ele é muito importante, ele é bastante extenso, mas ele cai nas duas provas, cai tanto em legislação aduaneira como em comércio internacional. Então você tem que saber, para resolver as questões aí da prova de vocês têm que saber regimes aduaneiros. Às vezes a gente olha, né? É um tópico tão sucinto, é um tópico pequenininho, está falando ali rapidamente de regimes aduaneiros, né? Então eu tenho... esse ponto do edital eu tenho que desdobrar, eu tenho que explorar. Ele, por exemplo, ele cai em 4 questões aí no total de 15, com peso 2, é muita coisa. Então regimes aduaneiros vocês têm que saber, têm que estar por dentro para enfrentar a prova de vocês, beleza? E aí então a gente tem todo esse aparato aqui para começar o estudo com vocês, tá joia? Beleza? Então colocado aqui, vou vir agora no próximo bloco, né? Já vamos fechar isso aqui, vou vir no próximo bloco começando já especificamente com o tema de políticas comerciais com vocês, tá joia? Segura as pontas aí então que eu já estou começando o curso com vocês.